Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de transbordo. Hoje, vamos fazer um breve resumo do livro O Ponto da Virada de Malcolm Gladwell, e citar 10 códigos poderosos para levarmos para a nossa vida. Deixamos um link do livro com desconto na descrição do vídeo. Se faz sentido para você este tipo de conteúdo, não hesite em compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, vamos crescer em fé e sabedoria. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e junte-se a nós nesta jornada até depois do fim. O livro O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell, mostra que o processo de envelhecimento humano não depende apenas dos genes, mas também do meio em que vive e da personalidade das pessoas ao redor, afetando a controlado de fenômenos que ele chama de epidemias sociais. O ponto da virada ocorre quando pequenas mudanças se combinam e causam uma tendência ou comportamento a mudar. Para Gladwell, 3 características marcam o ponto da virada e a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Os eleitos são os responsáveis pela epidemia social, sendo compostos pelos comunicadores, experts e vendedores. Os comunicadores são especialistas em pessoas, enquanto os experts são especialistas em informações e conhecimentos. Os vendedores são responsáveis por persuadir as pessoas a aceitar a epidemia social. O livro mostra também que o comportamento humano não depende apenas dos genes, mas também do ambiente das pessoas ao redor, o que leva a controle de epidemias sociais. O autor identifica 3 características que marcam o ponto da virada e a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Os eleitos são responsáveis pela epidemia social e podem ser comunicadores, especialistas ou vendedores. O autor Gladwell explica que o sucesso de uma epidemia social é influenciado por 3 tipos de pessoas: os comunicadores, os especialistas e os vendedores. Os comunicadores são capazes de reunir e conhecer muitas pessoas, e, por isso, são responsáveis por observar o fenômeno pela grande rede social. A experiência do psicólogo Stanley Milgram comprovou que, mesmo em uma lista aleatória de pessoas, apenas 3 indivíduos concentraram metade das entregas de encomendas, o que os torna exemplos de comunicadores. Porém, são os experts que fornecem as informações para as tendências que surgirão, e, assim, os comunicadores podem difundi-las. Diferente dos comunicadores, os experts são especialistas em informações e conhecimento, e têm obsessão em compartilhar essas informações para resolver problemas pessoais e sociais. Os experts são vistos como fontes seguras de informações, e, por isso, quando recomendam algo, a maioria das pessoas os segue. Enquanto um comunicador tem o poder de disseminar um conteúdo para 100 pessoas, só que apenas 50 irão seguir a dica, um expert recomenda para 30 pessoas, mas como 30 seguirão. Assim, os experts são importantes para o ponto da virada, pois fornecem informações e conhecimento para que os comunicadores possam difundi-los. É importante destacar que, embora os comunicadores sejam responsáveis por monitorar o fenômeno pela grande rede social, eles, sozinhos, não mudam o ponto da virada. A mudança ocorre a partir do momento em que pequenas mudanças se entrelaçam em ebulição, fazendo com que uma tendência ou comportamento dê uma guinada e se alastre. A epidemia social começa quando um grande número de pessoas adere a uma tendência ou dissemina informações. No entanto, a maioria das pessoas é resistente a mudanças repentinas em seu comportamento. Por isso, existem os vendedores, responsáveis por convencer as pessoas a aderirem à epidemia social. Eles têm o poder da persuasão e costumam ser extremamente simpáticos e felizes. Além da transportadora, o conteúdo da mensagem também é importante. Para disseminar uma tendência, a mensagem deve ser fácil de memorizar e disseminar. Gladwell chama isso de fator de fixação. Elementos simples, como pequenas frases ou imagens de fácil reconhecimento, são muito eficazes para criar essa fixação. O poder do contexto é o terceiro fator das epidemias sociais. Não adianta ter comunicadores, experts e um conteúdo com fator de fixação se o contexto não contribui para a disseminação.
Gladwell cita a teoria das janelas quebradas e a regra dos 150 de Dunbar como exemplos da eficiência desse fator. Grupos com menos de 150 pessoas podem agir uniformemente e pensar de forma única e coerente, o que permite que uma epidemia social seja disseminada para outros grupos. Na verdade, as ideias impulsionadas pelo autor sobre os fatores que influenciaram a disseminação de ideias, comportamentos e tendências são muito perceptíveis ao mundo digital e às redes sociais. Com a facilidade de compartilhamento de informações na internet, entender como os fatores de comunicadores, experts, vendedores, fator de fixação e poder do contexto podem influenciar a viralização de conteúdo pode ser muito útil para profissionais de marketing, publicidade e comunicação, além de estudiosos de ciências sociais. Agora vamos ao tão esperado 10 códigos poderosos desse livro que podemos levar para a nossa vida. Se estiver gostando do conteúdo, deixe seu like. Lição 1. Pequenas mudanças podem ter efeitos surpreendentes em nossa vida, podendo apresentar pontos de virada. Lição 2. Nossas decisões e comportamentos são influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao nosso redor. Lição 3. As epidemias sociais são influenciadas por mensageiros, mensagem e contexto. Mensageiros simpáticos, persuasivos e ansiosos, com mensagens fáceis de memorizar e disseminar, em um contexto favorável, têm maior chance de criar uma epidemia social. Lição 4. Pequenas ações podem ter grandes efeitos. Muitas vezes, uma pequena mudança em nossas ações e comportamentos pode ter grandes efeitos. Um pequeno empurrão pode ser suficiente para mudar a trajetória de uma situação. Lição 5. Nossas intuições podem ser poderosas e precisas. Muitas vezes, temos a capacidade de perceber e entender situações de forma instintiva, sem precisar de uma análise lógica ou racional. A intuição pode ser um recurso valioso para tomar decisões e avaliar situações, desde que saibamos quando e como confiarmos nela. Lição 6. Conheça e cultive seus contatos. Os comunicadores são as pessoas-chave para a disseminação de uma ideia ou tendência, portanto é importante conhecer e cultivar seus contatos para aumentar a disseminação de informações e ideias. Lição 7. Encontre os especialistas, e assim como os comunicadores, os especialistas também são importantes para a disseminação de ideias e tendências, pois são vistos como fontes de informações. Procure identificar os especialistas em sua área de interesse e crie conexões com eles. Lição 8. Desenvolva habilidades de persuasão. Os vendedores são responsáveis por convencer as pessoas a aderir a uma ideia ou tendência, e isso exige habilidades de persuasão. Desenvolva sua capacidade de argumentação e retórica para ser mais eficaz na hora de convencer outras pessoas. Lição 9. Crie mensagens de fácil fixação. Para que uma ideia se dissemine de forma eficaz, é importante que ela seja fácil de lembrar e transmitir. Procure criar mensagens simples e fáceis de fixar para aumentar a disseminação de suas ideias. Lição 10. Considere o poder do contexto. O contexto em que uma ideia é disseminada pode ser um fator crítico para o sucesso ou fracasso da epidemia social. Procure entender o contexto em que você está inserido e como ele pode influenciar a disseminação de suas ideias. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse resumo e desses 10 códigos poderosos do livro O Ponto da Virada de Malcolm Gladwell. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, ajude nosso canal a crescer e colabore com uma doação. O link para a doação também está na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção.